De antemão aqui, glória a Deus, né, eu quero aqui apresentar a família do nosso irmão, né, Vando, que está aqui pela primeira vez, amém? Mas já congregou conosco aqui, amém? Põe-se de pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia! Né? Meus obreiros, vamos cumprimentar, né, os nossos irmãos, em nome de Jesus, que está vindo pela primeira vez aqui, glória a Deus! Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. É isso aí, nós somos uma igreja abençoada, amém? Eita glória, meu Deus do céu, aleluia, que bênção. A igreja Carisma é assim, irmãos, com alegria. Irmãos, vamos nos pôr de pé, vamos orar pelos nossos visitantes. Ah, Carol, tem a Carol também, meu Deus, Carol, tem a Carolzinha aqui, irmãos, ó, amém? Glória a Deus, vamos lá, cumprimenta ela também, meu Deus, Jesus. Tem a Carol, nosso amado irmão aqui também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aqui não. É. Glória a Deus. Tem o nosso amado irmão. Qual está sendo o meu amado? O Wellington aqui, já é a segunda vez que ele vem também. Né? Seja bem-vindo. Porta sempre aberta, amém? E nós temos aqui, né? Eu quero orar, vamos orar. Põe-se de pé, Carol, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos visitantes. Eu quero já passar a palavra para a nossa pastora Tânia, amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos visitantes em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Pai, aqui está, Senhor, os nossos visitantes, em nome de Jesus, Senhor Pai amado, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, engrandecer, Pai amado, com a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Não sabemos o que eles necessitam nessa noite, mas o Senhor sabe, Pai amado. Glória a Deus. Então, Pai amado, que eles venham sair daqui cheio da tua presença, que eles venham sair daqui, Senhor, aleluia, Pai amado, com a resposta que eles vieram buscar, Senhor, que eles possam sair daqui, Senhor, Pai amado, regozijando, Senhor, na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. E ó, se você estiver sem ministério, nós temos um recadinho para vocês, amém? No 3, igreja, 1, 2, 3, show! Aplaude o Senhor Jesus, amém? Pastora Tânia, vem para cá em nome de Jesus. Ô glória! Continua aplaudindo ao Senhor Jesus. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus. A pastora Tânia, acho que a senhora vai ficar aqui, né, pastora? Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Glória a Deus, amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Quero compartilhar essa palavra com vocês no dia de hoje. E já deixo aqui uma pergunta. Quem é que anda com medo aqui? Quem é que anda com medo, ou tem medo, ou vive com medo? Você pode refletir sobre isso, né? Você não tem medo de nada não, glória a Deus. Mas às vezes o medo também é bom. Tem o medo que é ruim, mas também tem medo que é preventivo, amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos, eu vou ler do 27. Amém? Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo
por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Estou até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite de quarta-feira, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que nós já oferecemos a Ti nesta noite. O nosso louvor, a nossa adoração, a oração, Senhor. Queremos te agradecer por Tua bondade, por Tuas grandezas em nossas vidas, Pai. Mas agora nós queremos também, principalmente, te agradecer pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor está falando até agora, Pai. Deus, eis aqui a minha vida diante de Ti, Pai. Eu não tenho de mim mesma coisa alguma, porque o que eu tenho vem do Senhor e é o Senhor quem me dá. Por isso, Deus, que eu possa ouvir a Tua voz, falar aquilo que o Senhor está falando comigo. E falar, Senhor amado, não o que eu quero, mas o que o Senhor me mandar falar, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor e se assentar. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, que tem um púlpito aqui e um sub. Esse aqui é para as pessoas menores do que eu, tá? Aqui acima da pastora Sandra, do pastor G, o pastor Jeff, vocês vão ver direitinho. Mas eu fico aqui atrás com meio uma sombra. Mas vamos aqui para a palavra do Senhor. Nós falamos a respeito de medo. E todos nós conhecemos essa passagem que após a grande multiplicação dos pães, Jesus se afasta ali, os discípulos se afastam, entram num barco e se afastam. E um pouquinho antes desse versículo que nós lemos aqui, nós vemos que logo em seguida Jesus entra na água, entra no mar e ele começa a andar sobre as águas para alcançar o barco dos discípulos. Mas quando os discípulos veem Jesus se aproximando no meio da noite, tudo escuro, as ondas eram fortes, eles temeram, eles ficaram com medo e eles fazem ali uma pergunta um pouco antes, assim, é um fantasma. Aliás, eles falam, é um fantasma. Mas Jesus, ouvindo eles falarem isso e vendo o medo que havia neles, Jesus disse para eles não temerem, para eles se animarem. Olha, não temas, sou eu estou indo até vocês. Mas é claro que ali no meio daqueles discípulos tinha Pedro, né? E eu acho interessante que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas Pedro conhecia Jesus, Pedro via as coisas que Jesus fazia, e ele duvidou que era Jesus vindo sobre as águas. Meus amados irmãos, eu acho linda a vida de Pedro, porque é na ignorância de Pedro, muitas vezes, que ele é ensinado, é na incerteza de Pedro que Jesus entra em ação e nos traz um grande ensinamento, e é na ousadia de Pedro que nós vamos ver lá na frente, e isso nos anima, ele pregando e as pessoas se convertendo ali em multidão. Então, quando Pedro fala, és tu mesmo, Senhor? Ele pergunta para Jesus, és tu mesmo? Se é o Senhor mesmo, então eu quero ir até aí. Pedro, além de estar na dúvida, ele teve ali 1 minuto de coragem. Porque, sinceramente, eu amo a praia, acho maravilhoso o mar. Se eu pudesse, eu morava na praia só para andar todos os dias na beira da praia. Mas para mim, até a beira da praia está tudo bem. Passou da terceira onda, já não dá mais. Então, eu sinceramente, se eu estivesse no lugar daqueles discípulos, no lugar de Pedro, eu sinceramente não teria dito o que Pedro disse. Se és tu mesmo, não manda que eu vá ter contigo, ou que eu vá até aí. E Jesus fala, vem. E Pedro, irmãos, ele não hesita, ele vai. Pedro vai e ele começa a andar ali sobre as águas, mas quando chega em determinado ponto, antes dele alcançar Jesus, o que é que Pedro faz? Pedro vem um vento forte, Pedro se assusta, olha para baixo, percebe que ele está andando sobre as águas e começa a afundar. É aqui que nós queremos falar um pouquinho. Porque que muitas vezes, meus irmãos, nós somos frustrados ou nós somos disseminados, destruídos muitas vezes, os nossos sonhos, as nossas ideias, por conta do nosso medo.
Muitas vezes nós ouvimos a palavra, na maioria das vezes ouvimos a palavra aqui, nós saímos cheios de fé, nós saímos aqui alegres e, se duvidar muito, a gente anda sobre as águas, dependendo da situação grave que nós encontramos. Mas, de repente, meus irmãos, basta um vento, pastora Sandra, e nós ficamos aterrorizados. Meu Deus, o que vai ser agora? Eu vou perecer, porque a ideia de Pedro foi essa. Agora eu vou morrer. Eu estou andando sobre as águas, é isso mesmo. E no medo dele, ele começa a afundar. Meus irmãos, que nesta noite você esteja com seu ouvido atento. Porque a palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque é para ele que nós temos que olhar. Naquele momento, Pedro não olhou para Jesus. Naquele momento, no momento em que Jesus disse, vem, ele foi. Até então ele estava olhando para Jesus. O ponto dele de referência era Jesus. Mas quando vem o vento forte, ele muda. A visão de Pedro muda. Por que a visão de Pedro mudou? Porque ele não estava mais olhando para Jesus, ele estava olhando agora para as ondas bravas, para o vento forte, que balançava ali o barco para lá e para cá, a ponto de ser virado. Então, quando ele olha para as águas, ele tira os olhos de Jesus. E aí eu te pergunto mais uma vez, para quem você tem olhado em meio a essa tempestade? No que você tem fixado a sua visão ou seu propósito no momento da luta? Você olha para a situação e você ora e você crê, porque todos aqui eu sei que creem que Deus, ele pode resolver, ele pode ordenar o vento e o mar, e eles obedecem. E nós todos cremos nisso. Mas chega um momento, meus amados irmãos, que a luta é tão grande, a situação é tão grave, é tão séria, minhas irmãs, que nós pensamos assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Foi o que Pedro fez ali. Mas quando Pedro começa a afundar, o que ele faz? Ele não se afunda, por quê? Porque ele pede socorro. E às vezes nós estamos nos afundando, meus irmãos, porque nós não pedimos o socorro de Deus. Muitas vezes a situação está nos afligindo a tal ponto que o inimigo cega o nosso entendimento, olha isso, e ao invés de clamar a Deus, ao invés de pedir socorro para Deus, nós ficamos olhando a nossa situação e nós resmungamos e nós murmuramos. E muitas vezes, como eu sou muito chorona, a gente chora e chora e chora porque a gente não sabe o que fazer. É ou não é? A gente chora de medo, de preocupação, de angústia, de perturbação, porque se tem uma coisa que o inimigo deseja, é nos focar no medo. Se tem uma coisa que o inimigo sabe que vai nos desequilibrar, é o medo. Mas não é o medo protetor, por exemplo. Eu não posso atravessar a rua ou uma avenida no meio dos carros. Eu não atravesso rua nenhuma se eu não tiver certeza que o carro está bem longe de mim. Ou então, se eu estiver no semáforo, pode ter acabado de fechar para mim. Eu espero ali, mesmo que venha uma deixa ali entre um carro e outro, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho medo. Esse medo é proteção. Esse medo é preventivo. Mas o medo de enfrentar uma situação, porque ela é muito grave, é sério. Por que nós temos medo de enfrentar as situações difíceis? Por que nós temos medo de conversas difíceis? Por que nós temos medo de bater o pé no chão e falar assim, tá certo, tá tudo errado, eu estou em frangalhos, eu estou apavorada, mas eu vou para cima porque Deus é comigo. Porque quando Pedro clama a Deus, clama a Jesus, e ele fala, aqui, saiu a página. Muito bem. Quando Pedro começa a afundar, ele diz, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Ou, Jesus, me ajuda. Meu Deus, socorro. E a resposta de Jesus é imediata. Ele diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segura-o e diz-lhe,
homem de pequena fé, por que duvidar? Jesus salva Pedro, mas ele passa ali, dá um sermãozinho de leve. Por que é que você duvidou? Você não caminhou até agora? Você não veio até aqui? Por que agora você está com medo? Meus irmãos, muitas vezes é assim, nós arregaçamos as mangas, assim, eu vou para cima, né, pastor? Eu vou para cima. A Patrícia hoje, eu perguntava para ela, mãe, hoje eu estou com uma raiva do inimigo, que eu tô que tô, ela falou. Ela falou assim, e eu já orei e eu vou para cima. Eu falei, eita glória. Então é assim muitas vezes que nós estamos com tanta raiva do inimigo, que nós falamos assim, agora eu vou para cima e ele que saia da minha frente. Mas tem olhos, meus irmãos, que o inimigo ele fica tão grande, o problema, a situação, a adversidade, ela fica tão grande, que nós nos sentimos uma formiguinha. E aí a gente recua. Aquela fé de Pedro, aquela fé de andar sobre as águas, aquela fé que a Patrícia falou hoje de manhã, de enfrentar o inimigo, de falar para ele assim, basta, até aqui você me atormentou, daqui para frente você vai bater em retirada em nome de Jesus. Às vezes essa fé dá uma minguada, porque a Patrícia, ela é assim. Às vezes ela está assim, cheia da coragem, às vezes ela está lá, mãe, fiquei, mãe. Todos nós somos assim. Mas não deveríamos, meus irmãos. Não deveríamos. Por quê? Porque Jesus, ele está sempre perto. Olha para o teu irmão e fala para ele, Jesus está perto. A Bíblia diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Dos que o invocam em verdade. Então, Deus, ele está perto, o Senhor está perto. Então, muitas vezes nós nos esquecemos de clamar a Deus. E o que nós fazemos? Ao invés de clamar, reclamamos. Reclamamos da situação. E reclamar aqui, esse reclamar que eu estou falando é murmurar. Porque tem uma diferença de reclamar para murmurar. Reclamar é você não estar aceitando uma situação, você sabe que você está certo, então você vai reclamar. Pastora Sandra, você comprou de mim, né, um carro. E eu falei para você que era 20 mil, você me pagou 18. Eu vim reclamar os 2 mil, por exemplo. É você não estar satisfeito com algo. Isso é reclamar. Agora, quando a nossa murmuração, como é que é a murmuração? Meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Senhor, tem misericórdia, todo dia a mesma luta, todo dia a mesma coisa. Senhor é o marido que não muda, Senhor é a criança que não... Senhor é o emprego, Senhor é... Então, isso é uma murmuração. Às vezes a gente confunde, viu? Porque reclamar é se você não está satisfeito. Pastor G, fala assim, Pastor G, ó, não deixa o tênis aqui perto do sofá. Um exemplo. Eu estou reclamando com ele. Eu estou reclamando. Mas se eu falar assim, meu Deus, não aguento mais, sempre fala a mesma coisa, sempre fala. E às vezes eu faço isso, né? Então eu estou murmurando. E o que é que Pedro faz aqui? Ele reclama com Jesus. Ele fala, Senhor, aliás, ele reclama, não, ele pede socorro para o Senhor. E o Senhor estende a mão para ele. Mas o Senhor diz para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? E o Senhor pode estar falando isso para nós nesta noite, para mim, para você. Ô pastora, aqui, por que você fala tanto de fé e muitas vezes você duvida? Por que você muitas vezes sabe que eu estou perto e você se desespera? E eu quero aqui, em outra situação, uma outra situação de medo, eu quero compartilhar com vocês, e uma ação. A pessoa que neste momento tinha medo. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler o versículo 13, tá? Essa é a história do rei Josafá, que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos. E nós sabemos que ele recebeu uma notícia. Chegaram as pessoas e disseram para ele, olha, está vindo aí contra você 2 grandes multidões. E com essas 2 grandes multidões, mais um grupo de pessoas estão vindo para atacar você. E eles vão destruir você. Por que você? Por que Josafá? Porque ele era o rei.
atitude dele. Versículo 13 vai nos dizer assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, viu também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Por quê? Josafá, nesse medo aqui, o que ele faz? Ele junta o povo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse negócio de ajuntar. Ele junta o povo também. Ele chama todas as ações ali de Israel. Ele chama as mulheres, ele chama as crianças, ele chama todo mundo para ir até o templo. E diante disso, a convocação de Josué, o povo comparece em peso. E o que é que acontece aqui agora? Diz aqui no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor nos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando Josafá reúne o povo, no meio daquele povo se levanta um profeta para trazer essa mensagem. Por quê? Você acha que Deus não sabe que nós temos medo? Você acha que Deus não sabe que muitas vezes nós estamos tremendo diante de uma situação? Deus sabe. E Deus sabia ali da situação de Josafá. O que é que Deus faz? Então Ele usa ali um profeta para dizer para Josafá: presta atenção. Vocês que estão aqui nessa noite, tem peleja que não é nossa, meus irmãos. Tem briga que não é briga nem tua. E essa semana eu fiz uma pergunta para o Senhor na segunda-feira, aliás, no sábado à noite. Eu estava diante de uma situação, de uma conversa que eu tive, e eu fiquei meio